Marcos 12. Tá alto, tá baixo? Porque se fica abaixo, não sai ali o áudio na transmissão, na gravação. Botão certo? 5/6. Marcos 12, 28. Uma das situações interessantes e corriqueiras que aconteceu bastante, na verdade, com Jesus, enquanto ele pregava o Evangelho, anunciava o reino de Deus de cidade em cidade, é que geralmente o grupo de religiosos, o grupo dos fariseus e nas suas ramificações, herodianos e os escribas e tudo mais, eles faziam pegadinhas com Jesus. A ideia deles é que houvesse motivo que eles pudessem formar o Sinédrio, que era aquele grupo dos 51, para decidir assim, aprisioná-lo, darem umas chicoteadas nele. Então, o tempo inteiro eles tentavam fazer pegadinhas com Jesus. Os saduceus, por exemplo, era um grupo que acreditava que não existia assim ressurreição. Então, por exemplo, eles disseram: Jesus, como que fica a situação de uma mulher que se casa com alguém, não gera filhos, esse homem morre, e a lei de Moisés diz que na sequência ela tem que ver se for algum cunhado solteiro. Ela vai se casando com os cunhados solteiros, à medida que vai se tornando viúva, e vamos dizer que numa família com 7 filhos, ela tenha se casado com todos os filhos daquela família, porque ela geralmente matava os maridos, não? Uma mulher viúva 5 vezes, não tem explicação. Algum veneno existia nesse condimento. Mas os saduceus perguntaram para Jesus assim: ok, mas se ela se casou com 5, 6 ou 7 da mesma família, nessa ressurreição dos mortos que o Senhor fala, o que vai acontecer? Quem vai ser o marido dela? É uma pegadinha, né? E Jesus disse: olha, você tem uma má compreensão do que é o céu. Você tem uma má compreensão da ressurreição dos mortos, porque lá ninguém vai se dar em casamento. Jesus disse: lá, aproveite para casar agora, porque lá não tem casamento. Serão todos como anjos. Uma das pegadinhas. Há uma outra pegadinha que tentaram fazer com Jesus: Senhor, convém pagar impostos a César ou não? Porque o Senhor está falando de um reino de Deus. O Senhor está o tempo inteiro dizendo que se aproxima de nós o reino de Deus. Se existe um reino que é de Deus, por que a gente tem que pagar impostos para o reino dos homens? Jesus falou: pegue uma moeda. O cara pegou a moeda. O que tem na moeda? De um lado tem isso, insígnia, do outro lado tem o rosto de César. Jesus falou: olha, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, essa era a sequência que estava acontecendo. E agora vamos para o texto que eu falei, Marcos 12, a partir do versículo 28. Uma terceira pegadinha, nesse momento que os líderes religiosos estão tentando enlaçar Jesus. A partir do versículo 28 diz o seguinte: um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem a todas essas pegadinhas anteriores, ele então respondeu, perguntou para Jesus, na verdade: de todos os mandamentos, mestre, qual é o mais importante? Lembrando que os mestres da lei eram aqueles caras que se debruçavam sobre as Escrituras, nesse caso, Antigo Testamento, especialmente a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e de todos esses mandamentos, que aliás existem 613 mandamentos no Antigo Testamento, e o que eles estavam perguntando para Jesus naquele momento, o mestre da lei, era: Jesus, desses 613 mandamentos, estatutos, ordenanças, qual é o mais importante? Essa era uma pergunta comum à época, porque todo grande mestre da lei, que interpretava a lei de Moisés, tinha que dar conta de responder a essa pergunta: qual o principal mandamento? Foi a pergunta ali
do mestre da lei a Jesus. Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Perceba. Qual o mandamento mais importante? Jesus solta 2. Ele não respondeu um, ele respondeu 2. Ame a Deus sobre todas as coisas, sua força, pensamento, alma, coração e tal. E ao seu próximo como a si mesmo. Ele respondeu, então, 2 mandamentos. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Tanto que ele responde no plural. O mestre da lei respondeu: muito bem, mestre. O Senhor falou a verdade ao dizer que há só um Deus e nenhum outro. Eu sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso que o Senhor está respondendo para a gente é mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. O mestre da lei respondeu para ele. Ao perceber quanto o homem compreendeu, ou seja, o homem teve uma boa compreensão quando questionou isso a Jesus, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Isto é, parou a palhaçada de fazer pegadinhas com Jesus. Quando viram que ele se saía muito bem e que eles não conseguiriam apanhá-lo em alguma situação que implicava conhecimento e interpretação do Antigo Testamento. Existia um rabino muito famoso no 1º século a.C., chamado Hillel. É um dos caras que fala lá sobre o divórcio, sobre em que situações a gente deve dar carta de divórcio. Quando, naquele contexto, lembrando, naquele contexto, de novo, naquele contexto, se a mulher queimar um arroz, dá carta de divórcio. Se a mulher respirou diferente, da carta de divórcio. A gente está se referindo a uma época, uma região do mundo, na Palestina antiga, em que as mulheres não tinham voz nem vez. Uma mulher bem vista era aquela que dizia: eu não saio dos umbrais da porta do meu quarto. Isto é, a mulher de meio, a mulher de família era a mulher que não saía de casa, especialmente se ela se limitava ao quarto da casa, se ela não frequentava muito os outros ambientes da casa. Então, a coisa era muito radical, as mulheres não eram contadas, assim como as crianças também, e os escravos. Então a gente tem uma realidade social muito delicada. E perguntaram para esse mestre mega famoso, Hillel, essa mesma pergunta que fizeram para Jesus, um século antes. Olha, qual o mandamento mais importante? Ele respondeu, Hillel: o que é odioso a você, não faça ao seu próximo. Esta é toda a lei, o restante é comentário. Eu acho bastante interessante a resposta do Hillel, porque o que ele está dizendo é: ok, a gente sabe que há 613 mandamentos, que são chamados também da mitzvah. Geralmente a criança, o menino judeu, quando faz o bar mitzvah, ele tem que aprender a fixar esses mandamentos, a guardar os mandamentos e tudo mais. Então, o Hillel também tinha respondido que essa seria a regra geral da fé. Então, de todos esses mandamentos, se for difícil para vocês fixarem essa informação, eu não sei quem fixava 613, mas pense nisso: o que é odioso a você, não faça ao outro. E isto é a maior de todas as ordenanças, é a compreensão mais importante da lei. O curioso é que assim, eles estavam fazendo, como o texto diz, várias pegadinhas a Jesus, e Jesus dá uma resposta que para eles é carregada de significado. Lembrando quem é o povo de Israel, Gênesis capítulo 12, Deus aparece para Abraão: sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali eu vou fazer de você uma grande nação, e através da tua família eu vou abençoar todas as nações da terra. Deus disse que faria um povo, construiria um povo, e que através desse povo o nome deles se expandiria.
o reino dele iria se estabelecer em toda a terra e a finalidade sempre foi abençoar todas as famílias da terra. Mas você só tinha uma família, que era a família de Abrão. Ok? Então, Deus chama esse cara sai por aí, vai para lá, para Canaã, mas tinham outras pessoas, os cananeus e tantos outros, habitando aquela terra. É a confusão e esse povo vai crescendo e os patriarcas, Isaac, Jacó, os 12 filhos, José, Egito, 430 anos. Esse povo cresce muito durante esse período no Egito, então Deus já tem um povo constituído, Deus levanta Moisés, Moshá, e leva o povo ao deserto. Esse povo passa 40 anos lá, só que nesse intervalo entre Egito e Canaã, Deus começa então a dar orientações e fala bastante. Inclusive a gente discutiu há 2 ou 3 semanas atrás, quando Moisés demorou tanto enquanto falava com Deus, que o povo construiu outro Deus junto com Arão. Moisés demorava muito falando com Deus, ele não tinha pressa, provavelmente assim, ele ficava ali, o Senhor, e já era. Galera, depois eu volto lá e depois eu dou uma satisfação, eu levo as tábuas das leis e fica tudo ok, fica tudo resolvido. Deus então vai estabelecendo essas leis. E Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 9, a gente tem o que é considerada a principal oração para os judeus, até hoje em todo lugar do mundo, que é o Shema Israel. Quer dizer, ouça Israel, no hebraico, que é uma oração que, quando Deus estabeleceu ali, disse para Moisés transmitir a oração a esse povo, Deus disse para eles, no mínimo 2 vezes ao dia vocês vão fazer essa oração, ao levantar e ao deitar. Então, todo judeu em qualquer lugar do mundo até hoje, 2 vezes ao dia, ele tem que se virar no sentido leste, que é o sentido Jerusalém, e ele faz essa oração a Deus. O Senhor é o único Senhor, é o único Deus, sem o Senhor não há outro, não há nada fora do Senhor, que é a oração que Jesus está respondendo para iniciar e se referir que esse é o mandamento mais importante. Já existia um povo que era essa multidão no deserto caminhando. Deus estava estabelecendo e dando através de Moisés as leis para esse povo, porque tinha que ter um conjunto de regras para que esse povo conseguisse, no mínimo, se higienizar. E muitas regras desses 613 é isso, lave as mãos antes de comer, faça isso, faça aquilo, espirre assim. Então tem detalhes assim bem bizarros das leis, mas que precisava para que esse povo não morresse com tantas doenças no deserto. Só faltava então a terra, que isso é alcançado com Josué quando entra na terra prometida, e aí você tem um povo, porque você tem leis, você tem essa multidão, e você tem um território, e aí você estabelece a nação de Israel. E então, Deus estabelece essa regra, esse Shema, e diz, olha, esse Shema é tão importante que vocês devem fazer o seguinte, contar todos os dias, em todas as situações, quem é esse Deus de Israel para os seus filhos. E façam o seguinte, guardem essas leis, essa ordenança, para que vocês sejam prósperos, para que vocês sejam abençoados. Guarda assim perto do coração, guarda perto da tua mão e guarda perto da tua testa. Com isso, os judeus entenderam essa orientação da lei de forma tão literal que até hoje, se você encontra um judeu ortodoxo, ele vai ter lá o que eles chamam de tefilim. Os tefilins, eles são caixinhas em que eles escreveram Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 9, até 9, e tem lá escrito o texto bíblico, que é parte do Shema, dessa oração principal, desse hino de celebração ao Deus de Israel. Então eles colocam um texto bíblico dentro da caixinha, colocam um na testa, um no braço esquerdo, para ficar perto do coração, e outro perto da mão direita, que é essa ordenança, na tua cabeça, na tua testa, no teu peito, nas tuas mãos e nos umbrais da tua casa, que é o que eles colocam mezuzá, que também é um objeto com texto escrito dentro e tem vários modelos. Deve ter uma espécie de 25 de março que tem vários modelos do mezuzá, ou mezuzá, que eles colocam na entrada. Então o judeu, quando entra na casa de um outro judeu, ele beija o mezuzá, para dizer que é o chamar, né? Quer dizer, ouça Israel, ele se lembra que Deus é o único Deus. O povo de Israel entendeu isso de uma forma muito literal. Tá bom, guarda na tua mente, a gente coloca na testa, por fora. Guarda no teu coração, eu coloco o tefilim aqui perto do braço para ficar perto do coração.
No teu fazer também, ele coloca perto da mão, e da mão direita, que é a principal das atividades, a não ser que a pessoa seja canhoto. Então, guarda nos umbrais da tua casa, eles colocaram literalmente no umbral, então tem na entrada da casa de qualquer judeu o mezuzá lá, o mezuzá. É curioso, porque quando Jesus responde para esse mestre da lei, iniciando com o Shema, com essa oração, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus, Jesus está se referindo a tudo isso. Jesus está dizendo, sabe qual que é o principal mandamento? E olha que eu sei que vocês estão aí com os tefilins, com o mezuzá, que vocês estão com tudo aí de uma forma muito literal, que vocês têm um objeto. A compreensão que eu estou dando para vocês de mandamento é outra. É como se Jesus estivesse dizendo para aquele mestre da lei, o reino de Deus que eu estou anunciando para vocês, e esse mandamento principal tem a ver com interioridade. É o que está dentro, não é o que está fora. Não adianta colocar o tefilim fora, perto do coração, quando o meu coração não foi transformado. Não adianta eu colocar o tefilim na minha testa, quando a minha mente não foi renovada por Jesus. Não adianta eu colocar o tefilim perto da minha mão direita, quando o que eu faço não glorifica a Deus. Quando o meu trabalho não sinaliza o reino de Deus. Quando o meu trabalho, Deus não participa dele. Aquilo que eu faço na vida não tem participação de Deus. Então não adianta. Não adianta colocar o mezuzá nos umbrais da minha casa, quando a minha casa não é edificada por Jesus. Quando não é Jesus que domina a minha casa, domina as decisões da minha família, então não adianta. Eu estou dizendo para vocês uma outra coisa. Eu estou dizendo que o mandamento ele só faz sentido se ele transformar dentro de você. Se ele fizer uma mudança dentro de você. Para quem ouvia Jesus, era muito difícil essa mensagem. Porque eles estavam acostumados, e aí dependia da corrente de interpretação daquele mestre que discutia com Jesus, uma interpretação muito literal do texto bíblico. Uma vez lá na minha cidade, em Jequié, no interior da Bahia, eu ouvi a rádio, tinha assim uma espécie de um Datena às 7 da manhã na rádio, que o cara só contava desgraça. Acho que quando não tinha, ele inventava, porque tinha que ter desgraça. Ele fazia um drama e tal. E certa vez, acharam por bem de construir um presídio lá na cidade, e ele contou, uma notícia interessante, um cara se converteu, um preso tal, e ele leu a Bíblia, e o texto dizia lá que se tua mão te faz pecar, corta a mão, arranca, e ele arrancou a mão. Ele realmente cortou uma das mãos, porque, enfim, ele tinha um pecado específico, e ele entendeu que cortando a mão ele estava seguindo a orientação do texto bíblico. Isso é uma interpretação super literal. A Bíblia, a gente tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia faz bem, mas pode fazer muito mal. O texto bíblico ele tem que ser compreendido a partir de quem escreveu, de para quem foi escrito, qual o sentido dele, qual a lição, e como que ele se aplica para os dias de hoje, como ele se aplica na minha realidade, no meu cotidiano. Por isso eu intitulei a mensagem lá, o mandamento mais importante, ou o maior mandamento no século 21. Quer dizer, o mandamento se mantém esse, que Jesus disse, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Mas isso no século 21. E aí, uma outra compreensão que Jesus estava tentando explicar para aqueles que o ouviam naquele momento, era o seguinte, se a lei ficar somente fora de vocês, não foi interiorizada e não se manifestar em atitudes, então a lei não faz sentido. Por isso que ele colocou amar o próximo como a si mesmo, junto com esse conceito principal do povo de Israel de amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, com isso, ele citou o segundo mandamento que está lá em Levítico 19:18, que Moisés já falava, e Deus já havia o conduzido a dizer para o povo que eles deveriam cuidar do próximo, amar o próximo. Uma das leis que se repete muito nos mandamentos do Antigo Testamento é o cuidado com o órfão, a viúva, o estrangeiro, com aqueles mais frágeis, com aqueles que menos têm condições, com aqueles que são mais vulneráveis. Então isso já estava no espírito da lei, mas algumas pessoas acham que o Antigo Testamento só fala de construção de templo, só fala de levar ofertas milionárias ao templo de Salomão, mas o Antigo Testamento também ele é perpassado por essa ideia de que eu devo
ajudar aquele que é mais frágil do que eu. E isso é muito relativo, porque há várias fragilidades na vida e nem sempre dinheiro indica a condição real da pessoa. Alguém com muito recurso financeiro pode ser pobre de espírito, e é para esse também que veio e que foi anunciado o reino de Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que significa esse grande mandamento hoje? A gente ouvir de Jesus que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com a nossa mente, com a nossa compreensão e com tudo que a gente faz. E amar o próximo como a si mesmo. E aí o que eu pensei foi, a gente precisa ter em mente quem é esse sujeito contemporâneo, quem é esse homem, essa mulher urbanos, da cidade, do conhecimento. E conforme eu também conversei semana passada, conversamos lá no encontro da padaria, eu digo que o homem e a mulher contemporâneos e da cidade, especialmente da cidade, é um outro tipo de sujeito que não estava presente no mundo há 100 anos atrás, há 60 anos atrás. Numa cidade como São Paulo, a gente tem que pensar que geralmente falamos com pessoas que moram em condomínios. Então são pessoas sem vizinhos. Mas como assim, Clay? Sem vizinhos? Porque você não conhece os vizinhos. Eu moro há 3 anos, eu acho que num condomínio, eu não conheço vizinhos. De vez em quando você descobre que um está mudando porque as coisas estão assim, paralisando o elevador, então você percebe que tem alguém ou chegando ou saindo. Fora disso, eu não conheço os meus vizinhos. A vida é rápida, veloz, a tecnologia, o contato através do WhatsApp, das redes sociais, é tudo muito assim, resolvido de forma instantânea e existe uma política muito forte. De novo, estou me referindo à cidade de São Paulo. O evangelho sempre é anunciado em um lugar e levando em consideração o contexto desse lugar. A gente fala muito de contatos, de número de seguidores, e para nossa tristeza agora no Instagram não dá mais para contabilizar, né? Então você não consegue saber a quantidade de pessoas que curtiram de uma outra pessoa, só a sua, mas tem que entrar um por um e fazer a contagem. A gente está entendendo e compreendendo de forma equivocada que contato em rede social ou contato na agenda do WhatsApp é contato. Mas contato precisa de tato, precisa de toque. Contato, tem que ter o toque, tem que ter a proximidade. Mas sujeito contemporâneo é um sujeito do não toque, do não contato, do não afeto. A gente se protege não só nos condomínios, mas se protege também emocionalmente. O condomínio ele só externaliza aquilo que nós somos interiormente. Não sei se me faço claro. A gente também se protege. A gente cria um condomínio emocional em que tem porteiro, em que tem segurança 24 horas. Então, a gente não se abre muito para as relações. As relações são frouxas, assim. Eu tento me aproximar das pessoas, mas se elas não me dão muita bola, eu já também... eu desisto. Um sinal muito interessante nas grandes cidades é como as pessoas demoram mais para se casarem. As pessoas levam mais tempo. No namoro, no ficante, não sei quais termos tem mais, mas... até que dá match, mas o negócio não vai, entendeu? Demora, as pessoas não querem assumir um compromisso. Eu lembro de certa vez, faz muito tempo, ouvindo alguém, a pessoa me disse assim... eu comecei a sair com um cara que eu conheci nas redes sociais e tal, e tava tudo muito bacana, a gente saía, se curtia, dava uns pegas também e tal, e num dado momento eu disse pra ele assim, vamos ao cinema? E ele respondeu, não, cinema já fica muito sério. Aí eu falei, oi? Não, cinema é sério, ele só vai para outros ambientes, sair comigo no cinema já assumir um compromisso. Aí eu falei, eu acho que muito atrasado, eu não sabia disso. Eu não sabia que cinema simbolizava, assim, quase um casamento. Mas se ir ao cinema já existe um bloqueio tão grande, você imagina, assim, os próximos passos, sabe? Conhecer família, aquela coisa de conhecer cunhado, ver se aprova. Na verdade, ninguém tá nem aí se vai aprovar ou não, mas em termos sociais, né? Aquela coisa toda.
Então, a gente foge de compromissos. Eu não estou dizendo que antes as pessoas todas queriam um relacionamento e assumiam um compromisso e hoje não. Estou dizendo que isso é uma coisa do espírito da época. Isso é característico no mundo atual. Então, as pessoas fogem de relacionamento. A gente teve uma espécie de migração, porque tudo era muito coletivo e hoje em dia é tudo muito individual. Já disse isso, repito, quer dizer, a gente veio aí de 50 anos atrás num conceito ocidental, América do Sul, Brasil e tal, de que o avô era padeiro, o pai padeiro, e aí o neto vai ser padeiro também, e o bisneto padeiro, porque ninguém podia transitar de profissão. Hoje a gente tem um sujeito que vai escolhendo o que faz, faculdade, carreira, e que inclusive pode ir mudando e ficando 5 anos em cada coisa. Aí vai sendo mais versátil para o mercado atual, o mercado de trabalho, às vezes até gosta se essas áreas de conhecimento e essas áreas de experiência de trabalho, elas se conversarem. Mas a gente foi saindo disso, do que era coletivo, da escolha familiar amorosa, da repetição do casamento muito jovem e tal, e a gente entrou num mundo de liberdade, que é legal, é maravilhoso, um mundo em que o homem e a mulher podem decidir o que querem ser e, inclusive, podem decidir mudar a qualquer época. É muito legal isso. Mas parece que a gente saiu de uma determinação externa, de uma determinação familiar coletiva, e a gente caiu no vazio. A gente caiu no mundo de solidão, a gente caiu no mundo de desamparo, de ausência de referência. Então, o sujeito moderno é esse para quem não existe essa referência. Inclusive, isso de maneira prática cai na inabilidade social. Isto é, a pessoa é mega inteligente no curso que ela faz, no que ela desenvolve na vida, mas nas relações, assim, eu não estou dizendo só de relações amorosas, estou dizendo de relação mesmo social, no geral, elas têm uma inabilidade social, porque a vida é muito centrada no individual. Entende? Há um deslocamento do que é coletivo para o que é individual. Então esse sujeito é um sujeito só no mundo. E qual que é a fé desse sujeito moderno, desse sujeito individualista, na solidão, sozinho, desamparado? 2 possibilidades pelo menos. Ou uma fé que tem que passar necessariamente pelo crivo da ciência, isto é, eu só posso acreditar em Deus se alguém conseguir me convencer por argumentos lógicos que Deus existe, e que Deus está no mundo, e que Deus nos criou, e que Deus nos guarda, e que Deus faz a manutenção dessa vida. Só que não dá para fazer isso, não dá para explicar Deus, não dá para esgotar quem Deus é. Inclusive, toda a construção teológica é uma construção de baixo para cima, de quando eu tenho ideia de que Deus é todo-poderoso, a Bíblia fala sobre isso, mas as próprias Escrituras dizem que Ele é mais alto do que eu, os pensamentos dele eu não consigo alcançar. Se eu tentar alcançá-lo, é anos-luz e aí não vai, porque eu não consigo, inclusive até hoje, não consegui entender direito, não dá para compreender o anos-luz, porque é um negócio assim, quando eu chegar lá eu já morri, porque já passou muito tempo, mas essa relação com o tempo não dá, assim, não dá para tentar esgotar o conceito de quem Deus é. Toda tentativa é uma tentativa burra. Não dá. Deus é relacional. Eu conheço Deus e qualquer informação que eu tenha sobre Deus necessariamente tem que passar pela via da minha relação com Deus e com a minha própria história. Deus é aquilo ou quem se manifesta a mim em alguns momentos pontuais da vida. Deus é meu salvador, meu libertador, porque Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me transformou, Ele me alcançou. Mas sempre por via relacional. Então essa tentativa de atender ao sujeito moderno que quer que Deus seja explicado é tola. Deus não pode ser explicado. Uma outra possibilidade da fé desse sujeito moderno é uma fé que é uma espécie de uma superstição sem vínculo. Então tudo vale em nome de Deus, todos os caminhos levam a Deus, e qualquer tipo de ritual que não faça mal para ninguém, esse ritual é um ritual bom. Então eu vou no candomblé, eu vou no centro de macumba, eu vou na igreja, eu vou no descarrego, eu vou na campanha de 7 dias que acaba com as amarras, derruba o inimigo, traga o seu amor em 7 dias. Então assim, eu vou em qualquer lugar porque cabe tudo, uma vez que na ética e na moral eu não prejudique ninguém. Vale tudo. Então esse é
o sujeito moderno. Quem são os deuses desse homem e dessa mulher do nosso tempo? Primeira possibilidade, sou eu mesmo. Eu sou o meu Deus. E se eu sou o meu Deus, se eu não aceito qualquer ordenança que esteja fora de mim, se eu não acredito que existe alguém que seja maior do que eu, então eu não consigo cumprir esse mandamento. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aliás, Shema, ouça Israel. O seu Deus é o único Deus. Não cabe Deus dentro do sujeito, do homem e da mulher modernos, porque já existe Deus, que sou eu. Eu sou meu Deus. A minha liberdade, eu diria que é mal compreendida essa liberdade, me distancia do fundamento da minha vida. Toda tentativa de viver uma vida fora de Deus é uma tentativa de viver a vida fora daquele que sustenta a própria vida. E aí é uma contradição, só que é uma contradição que me leva necessariamente à destruição. Longe de Deus não há vida. Quando eu sou meu próprio Deus, o meu saber, o meu conhecimento, os meus argumentos, a minha experiência de vida, que na linha histórica do mundo é nada. Mas quando eu acho que eu sei mais do que Deus, eu sei mais do que esse que é inexplicável, não cabe Deus dentro de mim. Eu não quero Deus porque eu já sou Deus. Uma outra possibilidade para o sujeito moderno. Quando eu não sou Deus, o que eu tenho é o meu Deus. O meu dinheiro, mamon. É curioso Deus estabelecer desde o Antigo Testamento, desde o início das leis, essa categoria de priorizar Deus, quem Deus é. Deus como estrutura e condição de vida em todos os tempos. Deus sabia que necessariamente toda a criação, os homens e mulheres teriam muita dificuldade de não colocarem a sua fé em outra coisa. A gente tem uma tendência de acreditar naquilo que a gente vê. A gente tem uma tendência de acreditar naquilo que é razoavelmente controlável, como se o que eu controlo, eu vejo. E aí eu não me sinto muito sem chão, porque eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Mas depender de alguém que não seja eu mesmo, inclusive depender de alguém a quem eu não vejo, é absurdo, porque me coloca no meio do nada, me coloca numa angústia muito grande. Eu não tenho certeza se esse Deus vai me curar. Eu estou doente, mas como eu sei que Ele vai me curar? Clay, você consegue garantir que Ele vai te curar? Não. Mas assim, a gente tem como saber se a gente fizer uma campanha, 7 dias, aí no final dos 7 dias Deus vai dizer se vai me curar. Pode ser que Ele diga, mas eu colocá-lo dentro de uma campanha, eu não sou doido. Assim, Ele é maior do que eu. Ele não tem que atender a minha agenda. Inclusive, Ele está fora do tempo. Ele não tem que atender o meu calendário. Eu não posso tentar fazer isso com Ele. E esse sujeito que acha que pode controlar Deus, ele não vai conseguir desenvolver uma espiritualidade saudável. Como que eu tenho um Deus como único Deus se eu quero ter outros deuses dentro de mim? Ou eu sou Deus, ou eu tenho outros deuses. Eu construo no mundo das coisas, no mundo da vida, deuses. Que às vezes é o pai, a mãe, a família, a empresa onde trabalha, a promessa de algum amigo que tem grana e falou, não, nunca vou te desamparar. Quando eu coloco qualquer coisa, pessoa ou relação no lugar de Deus, eu estou fadado à idolatria, eu estou fadado à apostasia, porque eu me distancio de quem Deus é. Quando a ordenança e quando Jesus insiste em que o grande mandamento é que Deus de Israel seja o único Deus, o que ele está dizendo é não tente colocar nada no lugar de Deus. Jesus chega a dizer, essa ideia de servir a dois senhores não vai rolar, assim, não dá. Não dá poliamor divino, sabe assim, do tipo, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas aí também São Jorge aqui me ajuda, São Jorge me segura, valeu meu São Jorge, não rola. Ou é um ou é outro. Jesus disse que quando você tenta criar e manter um relacionamento com dois deuses, você ama um e odeia outro. Você atende a um e não atende ao outro. Não cabe os dois dentro de alguém.
E nesse sentido, Deus é mega exigente. Ou ele é Senhor sobre nós, ou não tem senhorio de Cristo. A compreensão do apóstolo Paulo é fantástica sobre isso, porque ele inicia parte das cartas dele às igrejas, dizendo Paulo servo de Jesus Cristo, doulos, servo. E o Senhor ele coloca como Kyrios, é a compreensão naquela época de poder e de governo do Império Romano, de que o Senhor de alguém era alguém que mandava em tudo que era desse alguém. O escravo não era dono de si. Quando Paulo inicia suas cartas dizendo que ele é doulos, ele é servo, e ele tem um Kyrios, que é Jesus, o que ele está dizendo é, não há poder sobre mim, a minha vida é dele. Em alguns momentos ele diz que a minha vida está escondida em Cristo. Toda tentativa de criar deuses fora dessa compreensão não rola. O sujeito moderno, enquanto a gente insiste com a nossa construção argumentativa, enquanto a gente insiste querendo dominar a nossa vida, não rola. Ou a gente tem um compromisso com Jesus, ou não há reino de Deus. Não há cristianismo sem Cristo. Não há assim, eu assumo um modelo de vida, uma filosofia de vida na qual eu faço quando dá, assim, eu amo a Deus na minha vida, eu amo a Deus no domingo, mas o meu trabalho não tem que ter relação com Deus. O meu relacionamento amoroso não tem que ter relação com Deus. Quando eu crio esses departamentos e coloco Deus em alguns e deixo Deus fora de outros, há um outro Deus nesses outros departamentos. E Deus não está ali. Quando Deus está ali, é uma grande ilusão, porque ele não está em lugar nenhum. Ou ele é Senhor sobre nós, ou ele está nos nossos pensamentos, em nosso coração, naquilo que a gente faz, na nossa força, no nosso poder criativo, ou Deus não está. Não tem meio termo. A gente ficou moderno demais, então a gente tenta, assim, ficar em cima do muro. Eu gostaria muito, já me perguntaram isso, Clay, você é universalista, dentro da teologia, a compreensão de que todo mundo vai para o céu. Digo, meu desejo, eu quero muito que todo mundo vá para o céu. Mas as escrituras afirmam que se não crê no evangelho, não tem salvação. Se alguém não crê no evangelho, está no inferno. É o que as escrituras dizem, não sou eu. Eu gostaria muito. Eu, por mim, inclusive, eu levaria todo mundo para o céu. Vou eu e vai todo mundo, assim, eu acho que todo mundo é muito legal. Eu acho que a gente sempre tem que ter, assim, uma chance de mudar e tal. É muito bacana, mas o que a Escritura diz o próprio anúncio de Jesus, João o Batista, ele dizia, se arrependa porque o reino de Deus está se aproximando. Na sequência, Jesus é batizado por João no Jordão e ele já sai anunciando, o reino de Deus está próximo. Se arrependam, creiam no Evangelho. Sem arrependimento e fé, não há salvação. Sujeito moderno que vai se colocando como Deus, Deus de si, ou criando outros deuses para si, está fadado ao inferno. Porque não tem salvação fora de Deus. Ou a gente acredita no poder das Escrituras, no poder do Evangelho, ou a gente não acredita. Ou então a gente vai para o parcialmente. E aí não rola. Não dá, não funciona. Então, pegar a soma das nossas riquezas, do nosso saber e colocar como Deus, também não vira. A produção científica é um negócio interessante. Ajuda a humanidade, é um negócio fantástico. Hoje em dia, assim, com exceção do sarampo que voltou, aliás, eu preciso ir num posto para tomar vacina, muitas vacinas possibilitaram a vida, a extensão da nossa vida. Muita gente, as crianças morriam, eles diziam que era o espírito que estava no vento. Não era, gente, era a ausência de vacina. A ciência foi descobrindo, a galera se dedicando 30, 40, 50, 100 anos aí em laboratório, dedicando uma vida para descobrir uma vacina que salva a vida de milhares de pessoas, né? Milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, a ciência é muito legal, mas tem um negócio da ciência que, inclusive, quando ela foi inventada no século XIX, que a gente chama da ciência moderna, é o seguinte, a regra foi, esse negócio está muito bizarro, de cada lugar do mundo, alguém faz experimento assim, ao bel prazer. Mas, vamos estabelecer regras para a ciência moderna. Ciência moderna é o seguinte, dadas as mesmas condições, você faz um dado experimento, as condições têm que ser as mesmas, independente do país em que a coisa aconteça. Você coloca os mesmos itens, objeto, metodologia exatamente igual, método de observação e tudo mais. Os resultados têm que ser necessariamente os mesmos. É isso que vai dizer que aquela ciência é ciência e vai passar a ser reconhecido por determinada categoria científica e a partir daí está tudo ok, isso é verdade. Só que se alguém chega um ano depois e consegue provar com um experimento diferente que aquele outro do ano anterior estava errado, já era. Aquele do ano anterior, babau, não existe mais, é ultrapassado e agora a gente vai atender
ao novo método que foi provado. Então, perceba, a verdade centrada na ciência é uma verdade que ela é provisória. Ela só é válida até o momento que uma outra verdade, com base na mesma metodologia da ciência moderna, consegue comprovar que aquilo não era aquilo. Então, por isso que tem muita gente no mundo científico dizendo várias coisas com especializações assim fantásticas, pós-doutoramento da ponta de 0,5 milímetro do caule da planta tal e tal. Então, a pessoa pesquisa aquilo a vida inteira. Isso é importante, porém, é uma verdade muito provisória. O sujeito moderno, ele olha para a fé, ele olha para a religião como se fosse uma coisa ultrapassada. Ele pensa historicamente assim, olha, antigamente, quando as pessoas tentavam explicar qualquer coisa, elas iam para o recurso dos mitos. Então, Deus X veio. É interessante, né? Tem uma região aqui do Brasil, lá em cima, no norte, de fato, não nordeste, norte mesmo, que tem a superstição lá, o folclore do boto, né? Então a galera transava e depois dizia que era o boto, né? Tem toda uma questão ali. O pobre do boto leva a culpa até hoje. Tem um monte de filho do boto, né? Filhos do boto. Enfim. Mas o ponto é, a ciência ela vai se modificando, então, para esse sujeito moderno, a fé não cabe mais, porque você teve a mitologia, depois teve a filosofia, teve a religião, e aí teve o desenvolvimento da ciência moderna, e agora as verdades tecnológicas. Então, a religião mesmo ficou lá atrás e é ultrapassada e tudo mais. Então, como não dá para você explicar isso, então também não cabe Deus nessa espiritualidade moderna. Com isso, a gente tem questões de ordem muito prática que a gente percebe. Por exemplo, frequência de igreja baixou. As pessoas não querem mais frequentar e assumir um compromisso com a igreja local. Por quê? Porque nessa espiritualidade contemporânea, é tudo tão individualista que Deus é meu, então eu não preciso das outras pessoas. Não, mas e comungar o espaço? Não, isso aí eu tenho família, eu trabalho numa empresa com 500 pessoas, aquilo ali eu já comungo com 500 pessoas 9 horas, 10 horas por dia. Então, eu não preciso de igreja. Assim, grupos e tal. Não, eu não preciso de grupos, eu não preciso de relacionamento, porque essa espiritualidade moderna é uma espiritualidade também isolada, também individualista e também não relacional. E aí os mesmos bloqueios que a gente vai tendo nas relações, assim, tete a tete, nas relações humanas, a gente vai tendo também com Deus na oração. Então a gente não pede porque Deus não se importa. A gente não fala com Deus porque ele vai perder tempo com a gente. Tem gente morrendo na África e Deus vai ouvir a minha oração aqui, que eu estou querendo, sei lá, uma coisa mais básica, assim, mudar de casa. Então não cabe mais. A gente foi criando umas ideias assim bobas e sinceramente eu acho que é uma forma muito moderna da atuação do sujo, do destruidor de almas, do inimigo, do diabo, entendeu? Ele foi minando o conceito básico de espiritualidade, que é fé e arrependimento, para a gente se embaraçar em coisas muito, muito básicas. E hoje, talvez, para a gente ter uma solução divina para esse problema nosso, que é o nosso individualismo, que é o nosso egoísmo, que é a nossa mesmice, sabe? Que é a vida que só importa se for bom para mim, dane-se os outros. Eu uso outra palavra, mas graças a Deus que me livrou de usar. A gente fica rodando em torno da gente mesmo, sabe? Os nossos problemas são os nossos problemas e aí não importa mais ninguém. E aí a gente perde vínculos poderosos na vida, importantes, e Deus fica de canto, porque Ele só entra na minha vida quando, assim, ou eu preciso muito, porque eu estou desesperado e já recorri a tudo, assim, entrou água, não deu, eu tentei controlar a vida e não rolou, e aí agora eu recorro a Deus, ou então eu recorro a Ele em situações pontuais, do tipo, Deus, assim, vamos fazer um combinado, isso aqui você entra, isso é outra coisa, você não entra, não é da sua conta, eu faço melhor do que o Senhor, então o Senhor fica da direita, eu fico à esquerda, assim, eu divido a minha vida em partes e digo onde Deus pode acessar a minha vida ou não. Isso mata, isso destrói a igreja moderna, isso faz a espiritualidade do cristão, ela minguar, sabe? Aí vira o crente morno da igreja de João, do Apocalipse lá, que Deus dá a visão para João, assim,
não é quente nem é frio, o negócio não vira, é tudo muito em cima do muro, a gente não assume compromisso com Jesus, a gente não quer aceitar que o Shema, que o Deus de Israel seja o nosso único Deus, que Ele seja Senhor sobre nós e Senhor sobre tudo que é em nós, sobre tudo que somos e fazemos. A gente não aceita a divindade de Deus atuando sobre nós, a gente não reconhece o que Ele fez, a gente não reconhece a presença dEle na nossa vida, nas situações das mais cotidianas, e a gente também julga como não importante aquele que não sou eu. Então, os outros, dane-se os outros, porque se Deus não é importante, menos ainda os outros. E por isso que o apóstolo João, quando está falando sobre essa necessidade que o cristão deve ter de comunhão, ele fala assim, vocês dizem que amam a Deus, mas vocês não veem a Deus. Aí, vocês não amam os irmãos a quem vocês veem. Como que vocês amam a Deus que vocês nunca viram? O pessoal fica assim meio, né? Aquele pito e a galera, pô, João, assim, vai devagar. João, não dá assim. Se vocês amam a Deus, estão insistindo que amam a Deus sobre todas as coisas, tem que amar o próximo. Se não ama o próximo, então não ama Deus. Não tem como, assim, tá junto. Ou eu amo Deus e o próximo, ou eu não amo ninguém. Talvez só a mim mesmo. Só que quando eu amo a mim mesmo, se fosse um amor de autocuidado e saudável, eu amaria o próximo, porque eu me veria no outro. Eu sou humanidade. Eu sou eu, mas eu sou todo mundo. Então, quando alguém morre, morre um pouquinho de mim. Quando alguém sofre, sofre um pouquinho de mim, como espécie, como ser humano, como sujeito no mundo. Então, que o Espírito Santo nos ajude, nos tire desse movimento mesquinho da vida, que o nosso coração aprenda a se arrepender, e isso só é possível na cruz de Jesus. Sim, há uma mensagem de cruz na igreja contemporânea. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados. A gente precisa se arrepender da nossa falta de compromisso com Jesus e com toda a humanidade. A gente precisa se arrepender da nossa acomodação. A gente precisa se arrepender da nossa indiferença em relação a quem Deus é e ao que Ele faz. A gente precisa aprender a reconhecer Jesus em todos os nossos caminhos, a encontrá-lo em situações das mais diversas, dizer assim, fica aqui comigo porque o trem tá feio, porque eu estou fazendo assim muita merda, porque eu só estou fazendo besteira, então dá uma ajuda aí, fica comigo, transforma o meu coração, transforma a minha mente, sabe? Fica aqui não só no tefilim, não só na caixinha, mas toma aqui, que isso aqui é um bagaço, isso aqui é um campo de conflito, isso aqui, se eu não aprender a dominar, me leva ao pecado o tempo inteiro. Então, domina a minha mente. Conduza a minha mente. Na linguagem do apóstolo Paulo, a renovação da mente, a expansão. Quando o Espírito de Cristo transforma quem a gente é, o que a gente pensa. E aí você fala assim, não só a caixinha aqui perto da minha mão direita, porque a questão não é eu ter os mandamentos perto da minha mão, é o meu fazer dizer um pouco de quem Deus é a minha atuação, é como eu estou na vida, isso ser um impacto, eu entender que isso é ser embaixador de Cristo, eu sou embaixador de um mundo inacessível. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, é isso, Senhor, me ajuda a ser alguém que representa esse reino que é um reino teu, não é meu. Porque se eu construir o meu reino aqui, Senhor, às vezes eu estou construindo um monte de reino que é meu, então tem misericórdia e me ajuda a reconhecer o Senhor e me submeter àquilo que é do teu reino. Então transforma o meu coração, converte a minha mente, converte os meus pensamentos, me ajude a entender o meu fazer e como eu estou na vida e me ajude a assumir compromissos com Jesus, com os outros, com a igreja local, com grupos que sinalizem o teu reino, me ajude a assumir compromisso. Porque isso, o descomprometimento com Jesus, com o Evangelho, com a Igreja de Jesus, só vai levar a nossa geração ao fracasso, à desgraça, à destruição, à ausência de referência. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda. A gente precisa de fé e a gente precisa de arrependimento. E a gente só precisa de fé para a gente, assim, caminhar diariamente. Então, me ajude a ter fé, me ajude a entender quem o Senhor é, me ajude a ser transformado e a perceber que o Senhor tem
poder de me transformar a cada dia, a cada situação, e que vez ou outra, de preferência muitas e muitas vezes, eu corra a tua cruz e ali na cruz eu me humilhe, eu peça perdão e eu siga em frente contigo. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós apresentamos a nossa vida mais uma vez diante do Senhor, nós pedimos sobre nós, sobre todos nós, a tua misericórdia, a tua compaixão. Senhor, transforma a nossa vida. Livra-nos, Senhor, desse comodismo, dessa vida mesquinha, dessa vida centrada em nós mesmos. E nos ajude, Senhor, nos ajude a encontrarmos o Senhor no dia a dia, nas situações das mais diversas, e que a gente te encontre. E que isso seja transformador para cada um de nós. Que a gente te encontre, Senhor. Tem misericórdia de nós. Traz fé e traz arrependimento aos nossos corações, Senhor. E livra-nos da cegueira espiritual, Senhor, da cegueira que vai fazendo com que a gente assuma compromissos que não deveríamos, que a gente faça acordos que não deveríamos ter feito, não devemos fazer. E tudo isso vai nos afastando do Senhor, vai nos afastando de quem o Senhor é. Tem misericórdia de nós, Senhor, e que, como sempre, o teu olhar acolhedor, bondoso, nos alcance e nos transforme e nos faça gente nova. Segue conosco, Senhor. Segue conosco. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém.